Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre messianismo e revoltas no campo. Esquecidas pelas autoridades, uma grande parcela da população rural vivia em condições miseráveis. Eram explorados no seu trabalho, não tinham direito à propriedade privada. Eles trabalhavam nas terras dos coronéis e grandes fazendeiros e muitas vezes não recebiam salário, um pagamento em dinheiro pelo seu trabalho. Recebiam um vale, um papel que dizia o valor pelo qual eles poderiam trocar um determinado produto. E esse produto era trocado na venda que ficava na propriedade em que a pessoa trabalhava. E essa venda era de quem? Do proprietário da terra. Então, acabava que em algumas regiões não havia essa circulação de dinheiro nas mãos dos empregados. E também essas pessoas não tinham acesso a direitos básicos como saúde, educação. Então, era uma situação muito difícil. Nesse contexto de grande desigualdade, dificuldades para esse grupo, acaba surgindo os movimentos messiânicos, que eram movimentos que pregavam a vinda de um Messias, a salvação pela vinda de um Messias. Esse Messias traria tempos de bonança, traria justiça social. Então, as pessoas mais pobres começam a acreditar, a passar a seguir líderes que conduziam esses movimentos. Então, dentro desse contexto, vamos ver a ocorrência de dois movimentos messiânicos na República Oligárquica: Canudos, no Nordeste, e Contestado, no Sul. Antônio Mendes Maciel, que ficou conhecido como Antônio Conselheiro, foi um dos maiores líderes messiânicos da história do Brasil. Depois de exercer várias profissões, ele começou a vagar pelo sertão do Nordeste, fazendo pregações em cidades. E aí, no ano de 1893, ele se estabelece no interior da Bahia, na região da fazenda de Canudos, e funda uma comunidade, um pequeno arraial, uma comunidade religiosa em que as pessoas viveriam se ajudando mutuamente. Essa comunidade rapidamente foi crescendo e foi se tornando autossuficiente. O que era produzido lá supria as necessidades das pessoas que viviam nessa comunidade. Como eu disse, elas trabalhavam em ajuda mútua, em sistema de mutirão, e tudo o que era produzido lá era compartilhado pelos membros da comunidade. Então veja bem, pessoas que viviam numa condição de exploração nas fazendas viam no Arraial de Canudos uma possibilidade de viver com mais justiça, porque eles teriam acesso àquilo que não tinha enquanto vivia como empregado. E também viveriam numa solidariedade entre iguais. E aí, mais pessoas passam a deixar as fazendas, deixar seus trabalhos nas fazendas e vão para esse arraial que vai crescendo, que vai se expandindo. E essa situação não foi bem vista pelos grandes latifundiários, porque eles temiam perder cada vez mais os seus empregados e, com isso, também perder o seu poder. A Igreja Católica também não via com bons olhos essa comunidade religiosa. Por quê? Porque eles estavam perdendo seus fiéis para também o Arraial de Canudos, uma vez que a Igreja Católica, como instituição na época, se preocupava mais com os mais ricos, ela estava mais voltada para a elite do que próxima à população mais pobre, que se sentia de fato abandonada. Então, eles passaram a ir mais, né? A comunidade acabou sendo mais atrativa para essa população. Também o governo republicano não via com bons olhos o Antônio Conselheiro, porque ele era acusado de ser monarquista porque ele criticava a separação entre igreja e Estado que ocorreu com a proclamação da República. Então a gente tem aí três elementos que não estavam muito contentes com a presença do Antônio Conselheiro e com o Arraial de Canudos: os proprietários de terra, a Igreja Católica e o poder federal. Então, temendo que as ideias de Canudos se espalhassem por mais regiões do Brasil,
autoridades federais e estaduais organizaram expedições militares para acabar com aquela comunidade. Só que a comunidade resistiu bastante a essas ações militares. Foi preciso 4 expedições. Nas 3 primeiras não teve sucesso. A população, que inicialmente estava armada apenas com facões e enxadas, pedras, resistiu enquanto pôde para manter aquela comunidade que era tão especial, aquele modo de vida que eles tinham adotado para eles e que era uma alternativa à exclusão que eles viviam. Então, eles lutaram bastante para manter o Arraial de Canudos. E cada vez que eles venciam os soldados, aí eles pegavam, né, as metralhadoras, a munição daquele grupo que eles venciam. E eles foram se tornando mais fortes. Até que na 4ª expedição, contando com 14.000 homens, foi que eles conseguiram arrasar com o Arraial de Canudos. E aí foi um massacre. Muitas pessoas mortas em confronto, outras foram degoladas. Quando esses soldados entraram em Canudos, pouquíssimos sobreviventes restaram do Arraial de Canudos. Quando eles entraram, Antônio Conselheiro já estava morto há alguns dias. E aí eles cortaram a cabeça dele e levaram como prova, né, que ele estava morto, e também levaram essa cabeça para estudos. E aí foi o fim da comunidade de Canudos. No início do século XX, o governo concedeu uma extensa área entre Paraná e Santa Catarina para uma empresa estadunidense chamada Brazil Railway Company. Essa região era conhecida como Contestado porque era uma região que era solicitada, estava em disputa por esses 2 estados, era contestada, né? Cada um desses estados queria que essa região pertencesse a ele, então, por isso esse nome, região do contestado. E aí, nessa área, começariam as obras de um trecho da estrada de ferro que ligaria Porto Alegre a São Paulo. E no início das construções, o que acontece, né? Como a gente já estudou no Bota Abaixo, quando há uma reforma, quando há alguma obra governamental nesse período da República Oligárquica, eles pouco importam com a população que está ali. Então, camponeses e indígenas da região foram logo expulsos para que o progresso passasse pela região. Essa construção dessa estrada de ferro atraiu pessoas de várias partes do país, buscando uma oportunidade de trabalho. E aí, de fato, né, foram trabalhar nessa construção. Só que quando acaba a construção desse trecho, a empresa simplesmente demite essas pessoas. E essas pessoas ficam ali pela região sem emprego e sem condição de retornar à sua região de origem. Além disso, após construído o trecho da ferrovia, a empresa decidiu ampliar a exploração de madeira e, para isso, desalojou pequenos agricultores que viviam ali, expulsou da região esses pequenos agricultores que viviam ali. Então, essas pessoas, né, prejudicadas pela ação dessa empresa e que já viviam numa situação que não era boa, juntou esses pequenos camponeses, os indígenas e também operários demitidos da construção, né, dessa estrada de ferro, eles se juntam em torno da figura do beato José Maria, que ele também pregava o messianismo, assim como Antônio Conselheiro. E aí eles fundam uma pequena comunidade religiosa. Então, temendo que acontecesse na região a mesma coisa que aconteceu em Canudos, o governo federal, auxiliado pelos coronéis, envia também expedições armadas para acabar, para dispersar, para retirar os sertanejos daquela região. E eles também resistem, assim como ocorreu em Canudos. Mesmo quando José Maria, o líder, né, desse movimento, é morto em confronto, eles continuam ainda resistindo por mais tempo. Só que o governo federal e os coronéis investem pesadamente nessa ação militar e eles conseguem matar boa parte da comunidade e os que sobraram se dispersaram.
E o que a gente pode observar de tudo isso é que esses movimentos, eles eram uma resposta popular à situação que vivia na época, que as pessoas viviam na época, de descaso, de desamparo, de não serem contempladas em direitos básicos. Então, essas revoltas, elas não tinham propostas para mudanças profundas na sociedade. Elas foram um agrupamento de pessoas que estavam em uma dada condição, se reconheciam enquanto explorados, enquanto pessoas que se reconheciam que não estava bem aquilo ali e buscaram se unir para melhorar o entorno deles, para melhorar aquele espaço, uma alternativa. Por hoje ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!